sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje, dia 27 de agosto, a gente começa esse culto comentando esse vídeo que a gente viu na abertura. Esse vídeo foi filmado na Índia e mostra como um pequeno gesto pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Aquele homem foi convidado a dar uma esmola e, ao invés de dar uma esmola, ele ofereceu aquelas flores para aquele homem que mendigava na porta do cemitério, e aquele pequeno gesto acabou transformando a vida dele, porque ele vendeu aquelas flores, comprou outras e acabou fazendo um pequeno comércio com o qual ele obtinha o seu sustento. Isso mostra como é que um pequeno gesto pode fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje a gente vai ter, como sempre, uma celebração muito musical. A gente tem de volta o Vocal Livre, que faz tempo que não canta aqui com a gente. Ainda vamos ter Aline Mendonça, Isaías Saad, Preto no Branco. E dos nossos músicos da nossa igreja, a gente tem de novo o maestro Celso, lá de Jardim América, o pessoal de Portugal, o Rômulo e a Miriam, o Davi da Célula. E temos uma participação especial, que faz tempo que a gente não tem, do Alexandre Klein, da Segunda Igreja de Belo Horizonte. Enfim, que a gente possa estar se preparando desde já para receber a mensagem. Vai ser trazida por um convidado, o pastor Felipe Almeida, um pastor que está se aproximando da nossa denominação através do Presbitério Jundiaí. Enfim, vamos pedir que o Senhor prepare a nossa mente, o nosso coração, e que esse tempo agora de prelúdio possa ser um tempo em que a gente começa a se preparar e abrir o nosso coração para ouvir e receber a palavra de Deus. Louvá-lo, pedir perdão a Ele, pedir ajuda a Ele, acima de tudo, ouvir o que Ele tem para nos dizer nessa noite. Vamos celebrar com alegria, com gratidão a Deus em tempos difíceis, né, como esse da pandemia que a gente está vivendo. Que Deus nos abençoe, a gente se vê daqui a pouco. Irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, Senhor das nossas vidas, que morreu e se entregou por nós. Que sejam momentos agradáveis diante do Senhor e que o nosso coração e mente estejam voltados para Ele nestes momentos em que estaremos juntos. Para isso, irmãos, nós leremos o Salmo de número 113. Salmo de número 113. Pegue sua Bíblia ou então seu celular, onde você tem a sua Bíblia, e façamos essa leitura juntos. Diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, que haja em cada coração um desejo de te adorar, de reconhecer teu poder e teu senhorio neste culto que prestamos a ti. Que haja em nós o vazio de nós mesmos, para que sejamos preenchidos por sua graça e possamos ser envolvidos por sua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Sempre é muito gratificante a gente ouvir o vocal livre, né? Quando eles estão cantando músicas como essa, Eu Me Rendo, a gente sente realmente que o que eles cantam vem do fundo do coração deles. É uma coisa sincera, que transmite para a gente muita credibilidade em relação ao que eles estão cantando. A gente espera que essa mesma sinceridade a gente possa transmitir agora no nosso momento de louvor. A presbítera Miriam e o presbítero Rômulo lá de Portugal vão cantar para a gente Eu Entrego, uma canção que não é brasileira, mas foi gravada em português por vários cantores nossos. O Davi Rocha vai fazer a alegria do pessoal que gosta de hino, cantando Vigilância em Oração, que é um hino antigo, tradicional, tanto do Inário evangélico como do Novo Cântico. E por último, Isaías Saad vai dar uma palazinha para o pessoal que gosta de músicas mais modernas, mais contemporâneas, cantando Ousado Amor. Vamos louvar o Senhor com essas 3 canções, acompanhando os nossos irmãos em Cristo. Louvemos ao Senhor. Partilhando tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Diga mais uma vez, entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, irmãos. Que o Senhor tenha se agradado do nosso louvor, que você também tenha se sentido na presença de Deus acompanhando as músicas que os nossos irmãos e irmãs cantaram. A gente vai ter agora um tempo, depois de louvor e adoração, um tempo de contrição, de confissão, de reflexão, e a gente vai se preparar para esse momento acompanhando a irmã Aline Mendonça cantando uma canção antiga já de Vencedores por Cristo, Cada Instante. Enquanto a gente canta essa canção, a gente medita e se prepara para um momento de reflexão. Louvemos ao Senhor com cada instante. Cada instante contigo, Senhor, que passa
O texto que vai nos encaminhar para o momento de contrição é um texto do Antigo Testamento do profeta Amós. Vamos acompanhar a leitura que vai ser exibida na tela. Depois, Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta. Volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Mas Amós respondeu: Eu não sou profeta e nem filho de profeta. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, você, Amazias, que diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel, escute a mensagem de Deus. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as tuas festas religiosas. Eu não tolero as reuniões solenes. Eu não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Eu não quero mais ouvir a música das harpas. Em vez disso, quero que o juízo corra como as águas de uma enchente e que a justiça seja como um rio que nunca para de correr. Essa passagem do profeta Amós nos faz um convite à reflexão. Não adianta a gente se esmerar em cantar, em fazer belas celebrações, em louvar o Senhor com gratidão, com alegria, se a nossa vida fora da igreja não é coerente com a fé que a gente professa dentro da igreja. É preciso que a gente tanto louve ao Senhor, adore e seja grato a Ele, como a gente tenha consciência da nossa responsabilidade social, principalmente em relação àqueles que estão marginalizados, discriminados, desprezados pela sociedade. Aqueles que Jesus chama de os meus mais pequeninos. Há 30 anos atrás, o reverendo Daniel Amaral escreveu uma música chamada Toada de Amós, que foi feita baseada nesse texto, em que fala que Deus tirou o profeta de trás dos bois e mandou ele para profetizar. A profecia dele seria rejeitada pelos líderes da igreja da época, pelos líderes do povo de Deus, pelos reis, mas a vontade de Deus era que ele pregasse aquilo. E essa canção, Toada de Amós, que a gente vai cantar agora, fala isso. E é um momento para você pensar. Além do seu testemunho individual, da sua vida correta, você está consciente da sua responsabilidade em relação às questões sociais, aos problemas sociais que acontecem em torno de você, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Pense sobre isso enquanto a gente canta a Toada de Amós. Deus vai falar e hão a rugir na voz do profeta. Deus vai falar e hão a rugir na voz do profeta. Quer que a justiça corra nas águas do rio Amazonas. Quer que a justiça corra nas águas do rio Xingu. Deus me chamou detrás do povo. Deus me tirou detrás da boiada para ser seu profeta, para profetizar para minha nação. Depois Deus vai mandar prometer por toda a terra. Deus vai mandar prometer por toda a terra. Prometer nem de comida nem de bebida. Prometer de conhecer a palavra de Deus. Deus me chamou detrás do povo. Deus me tirou detrás da boiada para ser seu profeta, para profetizar para minha nação. Deus vai falar, leão a rugir na voz do profeta. Deus vai falar, leão a rugir na voz do profeta. Quer que a justiça corra nas águas do rio Amazonas. Quer que a justiça corra nas águas do rio Xingu. Deus me chamou detrás do povo.
Deus vai mandar fome e sede por toda a terra. Deus vai mandar fome e sede por toda a terra. Fome e sede, nem de comida, nem de bebida. Fome e sede de conhecer a palavra de Deus. Deus me chamou detrás do boi. Deus me tirou detrás da boiada para ser seu profeta, para profetizar para minha nação. Boi. Deus me chamou detrás do boi. Deus me tirou detrás da boiada para ser seu profeta, para profetizar para minha nação. Amém. Que o texto bíblico e essa canção possa ajudar você a ter sempre em mente que Deus quer de você uma vida reta, uma vida justa, uma vida honesta, mas Deus não quer que você seja omisso em relação aos problemas que acontecem ao nosso redor. Às vezes na sua rua, às vezes no seu bairro, às vezes na sua cidade, mas com certeza, mesmo não sendo responsável pelo mal, você é responsável por combater as consequências do mal ao seu redor. Amém? Vamos ouvir agora a palavra de Deus, e como a gente falou no começo, o nosso pregador hoje é um convidado, é o reverendo Felipe Almeida, é um pastor que está se aproximando da IPU através da igreja de Jundiaí. Ele tem colaborado com essa igreja nesses tempos de pandemia, ele está se aproximando do grupo. O presbitério de Jundiaí provavelmente vai examiná-lo visando a sua recepção, e a gente está aproveitando, ele já teve contato com os irmãos do presbitério de Salvador e está tendo esse contato agora conosco. Se Deus quiser, se for da vontade dele, em breve ele será mais um pastor que vai estar trabalhando junto com as nossas igrejas, com a nossa denominação. Vamos então, com muita reverência e carinho, ouvir o reverendo Felipe Almeida nos trazendo a palavra de Deus nessa noite. Vamos ouvir em espírito de oração. Muito bem, saúdo a Igreja Presbiteriana Unida do Parque Acari. É uma alegria estar aqui com vocês nesse culto dominical. Agradeço ao reverendo José Roberto, que fez esse convite, então, para poder partilhar uma reflexão a partir da palavra de Deus com essa comunidade. Fico feliz em poder ter esse tempo juntos. Hoje nós estaremos, então, dividindo uma breve reflexão, como a igreja tem feito a cada semana, e com a orientação do reverendo José Roberto. Fico feliz em poder participar hoje com essa preciosa e amada igreja. Aproveito também para dizer parabéns, né, ao reverendo José Roberto, que assume um importante desafio diante da IPU Nacional como seu moderador, e faço votos que Deus esteja o capacitando, o encorajando, e que toda a igreja possa lhe dar o suporte que necessita para passar por esse desafio e deixar um legado importante para toda a igreja que se reúne ao redor em nome da história da IPU. Hoje, então, estou eu, Felipe Almeida, falando direto de Porto Alegre, com a responsabilidade de partilhar um pouquinho, então, da palavra de Deus, e nos abençoará também meu filho Johan, que ministrará o louvor através da música, nos conectado desde Nova York, onde ele mora e vive, com a esposa Shannon. Então nós teremos esse momento, né, que é um momento breve, respeitando aí a dinâmica das celebrações online, que precisam ser mais objetivas, mas não precisam ser menos significativas por isso. Teremos, então, esse primeiro momento de louvor. Eu convido a todas e a todos que possam ouvir, quem conhecer este louvor, quiser entoar nas suas casas, também fique à vontade, mas que a gente possa, assim, iniciar o nosso tempo de reflexão a partir do louvor pela música também. Johan, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar teu dom, teu talento, teu tempo conosco, e nos conduza inicialmente, então, nesse momento de louvor. Obrigado.
Obrigado. Oi, pessoal. Vamos cantar um pouquinho antes de escutar a mensagem. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, sou apenas servo, seu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito bem, louvado seja Deus por a gente poder cantar juntos e entoar louvores para lembrar que nós estamos aqui por conta, por causa e pela chance de cooperar na missão de Deus. E hoje a ideia é pensar num texto muito particular, bastante significativo para a história da igreja, provavelmente muito conhecido dentro da igreja local que está nos acompanhando hoje, que é justamente Atos dos Apóstolos, no seu segundo capítulo, dos versículos 42 a 47. Eu vou me permitir e desde já pedir licença à comunidade para fazer justamente uma releitura poética em cima desse texto, no intuito de nos fazer pensar do desafio que significa relembrar dos primeiros passos da igreja e do impacto que a lembrança disso nos traz para os nossos dias, e se isso não deveria nos inquietar na nossa postura como ser e como o fazer igreja. Nesse sentido, intitulo aqui essa reflexão dessa maneira, falando de volta à escola, ou seja, trazendo essa perspectiva de que nós precisamos, vez que outra, relembrar os passos assim, que fundaram, que deram início, que trouxeram base e alicerce para o que nós conhecemos como a Igreja de Cristo. E nesse sentido, então, peço licença para fazer a leitura desse texto. Estou lendo na edição NVI e faço a partilha, então, dessa leitura com todas e todos, e depois essas breves reflexões e apontamentos em cima deste texto tão importante para a história da Igreja. Diz assim a palavra de Deus:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A partir, então, dessa leitura, quero trazer alguns apontamentos que me chamam a atenção na reflexão que esse texto nos permite. Nesse sentido, então, iniciam com aquilo que primeiro me salta aos olhos nessa dinâmica proposta a partir desse cenário que esse texto nos aponta. Eles aprendiam juntos. A partir do versículo 42, nós temos o ingresso da ideia de que aquela comunidade ela se alicerçava no comum ato de aprendizado. E aí eu destaco aqui que esse processo de ensino-aprendizagem, ele se dá com um interesse muito especial, que é incrementado pela ideia de que eles nutriam entre si comunhão. Ou seja, não era alguém que estava indo para um treinamento, para um concurso público, onde eu tenho que obrigatoriamente buscar o máximo de mim mesmo, porque eu estou competindo com alguém. Não, de modo distinto a esse processo, que é muito específico, ali existia um interesse de mutualidade, um interesse de aprender em conjunto. E isso se dá na medida em que nós percebemos que eles nutriam entre si comunhão, ou seja, eles desejavam estar juntos, se alimentar juntos, aprender juntos. Outro elemento que me salta aos olhos nesse texto brincando com essa ideia de que ali nós temos um processo, né, de ambiente de aprendizado. Isso me faz pensar na escola, por isso intitular essa reflexão, me dá essa liberdade de releitura poética, trazendo o tom de volta à escola, de volta a esse ambiente de aprendizado. A escola também tem a sua pausa para o que as crianças vão reconhecer como recreio, como intervalo para os mais, a quem é mais tem mais idade, jovens e adultos. Então, esse é um momento que eu chamei de lanche para todas as pessoas. Versículo 42, em parte, 44, 45, fala de que todas as pessoas comiam. E olha que interessante isso, no momento e no lugar de aprendizado, se sabia, e essa descrição aqui dá conta disso, que nós não podemos trabalhar somente o intelecto. E claro que durante todo esse processo aqui, você sabe que eu não estou falando de escola, mas estou falando de uma analogia com a igreja. E aqui nos serve também essa ideia de que não é só o intelecto, não é só a razão, não é só o pensar, mas para que isso aconteça, pessoas precisam estar alimentadas integralmente. Assim, eu sugiro que o texto nos faz lembrar da ideia de que há lanche para todas as pessoas. Todas as pessoas comiam, ninguém passava fome. Eles cuidavam umas das outras, cuidavam-se uns dos outros. Parece que isso dava a ideia de integralidade daquela relação que ali se estabelecia. Quando anteriormente se aponta a ideia de comunhão, é justamente isso, é de perceber a necessidade alheia, aquela que vai além de ti, para que todos possam ir bem, pois não é um concurso, não é uma competição, é um espaço de cooperação. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, e peço para que a gente possa avançar nesse sentido, é que isso era proposto para que ocorresse em todos os lugares.
eu quero trazer destaque aqui que essa vida supostamente escolar, aqui nessa brincadeira de fazer analogia com o ambiente escolar, essa vivência de aprendizados, ela se dava em todo o tempo. O texto fala que tanto no templo quanto de casa em casa, as coisas aconteciam, essas posturas e atitudes tomavam forma. Ou seja, aquela comunidade escolar, ela era vivida integralmente, não só no ambiente da escola, mas fora, expandia para fora do ambiente, do lugar dedicado exclusivamente ao ensino. E assim, podemos dizer que ele adentrava as casas. Os alunos, as alunas faziam o seu tema, se empenhavam na lição de casa. Mas também diz o texto e nos reforça no versículo 46, que isso se dava, então, no templo, na casa, onde eles também partiam o pão. Ou seja, a vivência integral daquela comunidade, ela se dava em todos os espaços. A pessoa não ia ter lanche apenas no ambiente escolar, lá dedicado exclusivamente para o ensino, mas a ideia é que fosse uma comunidade de vivência integral, onde todos pudessem ter verdadeiramente as suas necessidades atendidas, porque viviam em comunidade. Mais um ponto que me chama a atenção nesse texto, a partir do versículo 46 e 47, é que eles tinham alegria em aprender. Não se ia para o espaço de aprendizado em troca de alguma coisa, ou por conta de alguma coisa, ou por uma conquista específica. Existia ali uma verdadeira alegria no processo. Eles demonstravam ânimo, eram pessoas sinceras. O texto fala que havia sinceridade de coração. A gente pode dizer, nas nossas palavras de hoje, que eles vestiam a camiseta. E uma maneira de demonstrar alegria genuína é que eles cantavam, também encantavam. Porque aquilo que acontecia ia extrapolando aquele espaço. Pessoas ao redor iam percebendo aquilo. Aquilo não conseguia ser contido naquele núcleo, ele não podia ser fim em si mesmo. Parece que o texto ele vai num crescente dando conta de que aquilo ia extrapolar aquele espaço que ali tinha. E aí nós podemos nos encaminhar para a ideia de que qual o resultado de tudo isso? Vejam, todos os versículos até aqui, ou seja, desse trecho bíblico, toda essa narrativa, ela parece que encaminha para um determinado resultado. Mas antes do resultado, uma série de posturas, uma série de atitudes, uma série de ações são identificáveis na comunidade e através da comunidade. Ou seja, existe muito empenho nessa dinâmica, e existe muita participação, existe mutualidade, que é descrito desde o versículo 42, com uma série de verbos, com uma série de ações que essa comunidade trazia para si, chamando a responsabilidade para si, para que daqui a pouco nós possamos perceber no final, depois de toda essa sequência de ações, de posturas, de procedimentos, de envolvimento, de comprometimento, de comunhão, de cooperação, para que no final nós pudéssemos ver isso aqui. Qual o resultado disso tudo? Mais pessoas desejariam aquela escola. Mais pessoas desejariam aquilo. Famílias, amigos, vizinhos e colegas gostariam daquilo. E, obviamente, um dia aquela escola, aquela vivência, aquele modo de viver expandiria, tanto ali, localmente, quanto em outros lugares, oportunizando que outras tantas pessoas pudessem partilhar disso. Mas, obviamente, que é um texto que fala do início das comunidades de fé, fala dos inícios da igreja, e pode nos servir de um espelho para uma reflexão para os nossos tempos. Eu me permito perguntar para essa igreja local, para a tua igreja local, quando é que chegará esse dia? E mais, será que já não chegou? Será que já não é hora de perceber que a expansão está pronta para acontecer? Porque na medida que a gente percebe que a igreja se compromete nesses pontos, que Atos 2
42, 47 estabelece e lista uma finalização é dita como resultado disso. É bem verdade que o texto fala que quem dá esse crescimento, quem aperta esse botão de expansão é Deus, pois ele que acrescentava. Mas antes dele dizer que faria isso, antes do texto falar que isso aconteceria, uma série de ações, uma série de posturas, uma série de dinâmicas são identificáveis no texto. A minha reflexão e o meu encorajamento para essa igreja nessa noite, nesse encontro, é que nós possamos nos comprometer com esse desenho, com esse esboço que nos é partilhado, com essa dinâmica que parece fazer tão bem, mas tão bem que não consegue se conter em si mesma, e que parece o texto nos dizer que ela significa que em algum momento ela vai nos fazer perceber algo chamado expansão, tanto local quanto em outros lugares. E para quem vai relembrar deste e outros textos da igreja, outros textos dos evangelhos, outros textos neotestamentários, vai facilmente perceber que é desejo da parte de Deus que aquilo que da parte dele significa bênção seja dividido, seja compartilhado e sofra então expansão. A minha oração é que essa igreja faça história nessa perspectiva, nessa maneira que é descrita em Atos 2, 42, 47. E que muitas outras pessoas, assim como você que nos ouve hoje, possa também ser abençoado com esse ambiente de aprendizado, de comunhão, de mutualidade. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Deus abençoe outras tantas pessoas através de cada um de nós, através dessa igreja, através da vivência genuína do que é descrito nesse texto. Eu convido o Johan mais uma vez a nos ministrar o louvor através da música, encerrando essa breve reflexão e renovando aqui a minha gratidão por poder partilhar um pouco do que e como nos anima a palavra de Deus nesse domingo. Obrigado a todas e a todos e que sejamos assim encorajados para vivenciar essa igreja, isso que nos apresenta a palavra de Deus. Johan, nos conduz através do louvor mais uma vez. E obrigado. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas o vencedor eu sou.
sou. Se na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo caminho. Se na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo caminho. Amém, graças a Deus. Obrigado, Johan, por nos conduzir no louvor através da música e que vocês possam alimentar o que foi dito, o que foi refletido, o que foi cantado aqui e que Deus opere grandemente na vida dessa igreja e através dessa igreja. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, pastor Felipe, obrigado, seu filho, pela participação conosco, que a gente possa ter muitas outras oportunidades de estar junto. Vamos ter o nosso momento de intercessão agora, que vai ser dirigido pela reverenda Marta. Oremos com a nossa irmã. Queridos irmãos e irmãs, este é o nosso momento da intercessão. No início deste culto, o pastor Marcos leu o Salmo 113. E esse salmo diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. O salmista diz que o Senhor se importa conosco. Por isso, vamos colocar diante dele os nossos pedidos, colocar diante dele a nossa oração, porque, como diz também o profeta Isaías, o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Coloque aí a sua vida diante do Senhor, coloque os seus pedidos, as pessoas que você conhece e que está precisando do socorro de Deus. Coloque essas vidas agora na sua presença, porque Ele certamente ouvirá a nossa oração. Falemos com Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, entramos na Tua presença em oração intercessória. Ó Deus, Tu sabes muito bem o que nós temos passado no mundo inteiro. Tu sabes, Senhor, do momento de pandemia que nós estamos vivendo, dos problemas, Senhor, que as pessoas estão enfrentando de saúde. Ó Deus, muitos estão perdendo amigos, estão, Senhor, precisando de consolo, de conforto, de socorro, de cura. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós recorremos a Ti e te pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, que atenda, Senhor, os nossos pedidos, console, Senhor, os que estão tristes, dê saúde, Senhor, àqueles e aquelas, Senhor, que estão precisando de sua saúde restaurada. Ó Deus, que aqueles que estão desempregados, Senhor, possam encontrar, Senhor, uma maneira de trabalho, de sustento, abençoados e dirigidos por Ti. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude, que Tu nos socorra, Senhor, neste momento tão difícil, Senhor, pelo qual nós estamos passando. Entregamos, Senhor, as nossas vidas e os nossos pedidos em Tuas mãos, na certeza, Senhor, que Tu nos acolhes, nos ouve e nos responde, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, a vida da Tua igreja, dos nossos irmãos, dos nossos amigos nas Tuas mãos. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me
renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Oh, os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença faz prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.
hallelujah. Temos uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Cristo, uma semana de vitória e uma semana também de testemunharmos do seu nome em nossas vidas. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs e de suas famílias e de nossas igrejas, e sobre todo o povo de Deus se espalha sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Semana passada, o pós-lúdio foi a música A Bênção, cantada em português pelos irmãos das igrejas de Portugal. Vamos terminar o nosso culto hoje com o pós-lúdio, cantando a mesma bênção com os irmãos das igrejas do Brasil. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a bênção se derrame até 1000 gerações.
família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, irmãos. Assim a gente termina o culto dessa noite. Queremos lembrar que semana que vem, é primeiro domingo do mês, nós vamos ter novamente a celebração da Eucaristia. Queremos que a gente possa estar em comunhão. Lembramos que as mulheres da Maternal e da Federação têm um tempo de oração diária. Se você é irmã de alguma das nossas igrejas, seja ainda jovem, adolescente ou mesmo senhora, você pode procurar as mulheres da sua igreja e pedir para que elas incluam você nos grupos ou da Federação ou da Maternal, onde as irmãs estão tendo diariamente um tempo de oração, às 18 e às 19 horas. Esse ano é aniversário, esse mês, desculpa, é aniversário da Federação, e elas vão estar celebrando a Deus, louvando a Deus, agradecendo por tantos anos de trabalho a serviço ou das crianças do ímpar, no caso da Maternal, ou do trabalho em prol das nossas igrejas, como faz as irmãs da Federação. Nós vamos terminar com Cantareiros de uma forma muito especial. Cantareiros estava cantando num hospital em Botafogo e encontrou o famoso maestro, acho que já aposentado, Isaac Karabchevsky, que durante muitos anos foi o regente principal da Orquestra Sinfônica Brasileira. E nesse encontro histórico, o Isaac Karabchevsky acabou regendo o grupo Cantareiros ali no hall do hospital, numa cena muito bonita, de muita comunhão. E a gente vai terminar o culto, então, a celebração dessa noite, com essa experiência alegre de ver o Isaac Karabchevsky regendo o grupo Cantareiros. Terminemos com esse espírito de alegria e que a gente possa entrar nessa semana com esse clima de paz, mesmo no meio de tanta dificuldade como as que a gente está enfrentando agora. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem com o culto eucarístico do nosso presbitério. Fiquem na paz. Homens se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Venha a hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. Se você ser capaz de sonhar.
Vem união para o coração. Só o amor pode nos transformar. E a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. Venha, já é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro. Tudo que fazemos juntos tem muito mais força. Vai acontecer. Pense na felicidade, na simplicidade que vai te envolver. Prova que alegria transforme seu dia numa nova manhã. Diga a quem quer que seja: eu tenho coragem, você vai vencer. Pense nas crianças, cheias de esperança. Pense nas crianças, cheias de esperança. A próxima música a gente vai ensaiar. Convidado! O arranjo a 4 vozes.